Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus justamente com você e com sua família. Hoje, dia 2 de abril, domingo de Ramos, domingo da paixão do Senhor. Então, hoje, nesse domingo de Ramos, somos convidados a aclamar Jesus, caminhando com Ele rumo a uma nova Jerusalém. Com o domingo de Ramos, iniciamos também a Semana Santa. Então, para nós cristãos católicos, a igreja, essa Semana Santa, é um tempo forte, quando estaremos reunidos em comunidade para revivermos os últimos passos de Jesus a caminho da cruz e principalmente para celebrarmos a vida que a morte não venceu. Portanto, a liturgia deste tempo nos convida a prepararmos para vivermos de maneira intensa, livre e amorosa o acontecimento mais importante do ano litúrgico, a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Então convido você, convido sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, Mateus 21, de 1 a 11. Que eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou os dois discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali à frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-o a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-o: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, um jumentinho num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e o seguia gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, somos convidados assim a aclamar Jesus, somos convidados a caminhar com ele rumo à Nova Jerusalém. Somos também convidados a, com muita fé, iniciarmos a Semana Santa. Veja que, a caminho de Jerusalém e decidido cumprir fielmente tudo o que a Sagrada Escritura havia anunciado por meio dos profetas, Jesus ia assim preparando o cenário da sua história de forma tal que hoje nós pudéssemos aprender com ele a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ora, na realidade, Jesus era o Rei do Universo. Jesus era o enviado do Pai, aquele sobre o qual os profetas já haviam profetizado. Porém, ao mesmo tempo, ele confundia a todos quando pedia que dois discípulos fossem em busca de uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-o a mim. Então Jesus tinha um propósito em tudo o que fazia. E com certeza ele quis mostrar, amados irmãos e irmãs, mostrar aos homens que Deus tem o poder de manifestar-se na simplicidade e na pureza da criação. Apesar de humilde, aquele animal era um sinal de que a grandeza de Deus se revela por meio de nós quando nós nos propomos a ser simples instrumentos no instrumento de Deus no meio dos homens. E foi montado no jumentinho, montado no jegue, que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus foi aclamado como rei. Então, demonstrando que a obra de Deus se expressa no coração do homem, mesmo que
seja ele infiel e traidor. O mesmo povo que aclamou Jesus no domingo de Ramos, o condenou depois e gritou para que ele fosse crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós poderemos ser o jumentinho castro que, com humildade, conduz Jesus a ser aclamado o Senhor, ou podemos ser o povo que exalta Jesus hoje, mas no outro dia o condena porque pecamos. Precisamos, no entanto, ter o máximo cuidado quando nos propomos a ser o jumentinho que carrega Jesus, para que não o derrubemos querendo aparecer mais do que o próprio Jesus. O grito de Hosana deve ser levantado, aclamando Jesus e não a nós, simples jumentinho do Senhor. Portanto, sejamos o jumentinho sem pretensões, a fim de que possamos levar a multidão a exaltar Jesus, dizendo também: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você se considera humilde como um jumentinho que conduz Jesus no meio dos homens? Como você se comporta quando leva Jesus para ser conhecido? Você gosta de aparecer? Reflita isso nesse dia de hoje. Você tem consciência de que faz parte desse povo que aclama Jesus como rei, mas o condena quando peca? Refletimos um pouco nesse dia de hoje. Peçamos que o espírito de sensibilidade para com os sofredores, peçamos a Ele que nada nos impeça de ajudar os que sofrem, antes que demonstremos assim por Ele um amor e paz. Louvado seja o nosso Senhor Cristo para sempre seja. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, uma santa e frutuosa Semana Santa e fiquemos na paz de Deus. Que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.